Então, bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse webinar. Aqui, o meu nome é Ariel Pasque, eu estou falando aqui de Curitiba, sou assessor de empreendimentos da equipe da Aliança Empreendedora. E hoje o webinar que a gente vai estar realizando é sobre mobilização comunitária, compartilhar com vocês, né, não a experiência da Aliança Empreendedora, mas sim a experiência do Instituto Elos, né, e com a gente está aqui a Clarissa, né, que vai conversar e bater um papo hoje com vocês e apresentar um pouco da experiência, um pouco como que é na prática o trabalho de mobilização que eles realizam no Instituto Elos, ok? Então, muito obrigado a todos que estão assistindo a esse webinar e eu vou passar a palavra para a Clarissa para que ela se apresente um pouco, conte um pouco do trabalho do Instituto Elos e sobre a sua experiência. Olá, gente, bom dia. É um super prazer estar aqui falando com vocês. É meio estranho ficar nessa coisa de eu só falar. A gente costuma fazer atividades mais interativas, mas estou focada aí para falar um pouco e depois poder ouvir de vocês as questões, as dúvidas que vocês têm, as curiosidades que vocês querem saber. Como o Ariel me apresentou, eu sou a Clarissa. Estou aqui em Santos, né, que é onde é a sede do Elos, nosso escritório. Eu conheço já a Aliança de um tempinho, eu trabalhei 1 ano e meio com a Aliança em Curitiba, depois mais 1 ano em São Paulo, então fiquei super feliz e honrada com o convite para contar um pouco da experiência do Elos, né? Então, eu faço parte da equipe do Elos desde março de 2014, né, faz 1 ano e meio, um pouquinho mais, mas desde antes eu já venho interagindo com o Instituto, né, com o Elos. Eu participei de um programa de formação em 2012, e depois, em 2013, atuei um pouco em alguns projetos, mas de forma mais esporádica, né, então, em 2014 que eu entrei para a equipe fixa, e hoje eu atuo num projeto de desenvolvimento local, que é uma continuidade de um projeto maior do nosso, digamos que o que o Elos faz desde que nasceu, que é o Guerreiro Sem Armas, né, que é o nosso principal programa de formação para jovens e em mobilização comunitária. Então, o projeto que eu atuo hoje é como se fosse mais ou menos uma continuação do Guerreiros, um processo de desenvolvimento local que começou durante o Guerreiros de 2014, que foi em janeiro de 2014. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como que a ideia desse webinar, então, é contar um pouquinho de como que o Elos surgiu, como que começou, né, lá no início dos anos 90, semente do Elos, e contar um pouquinho de como que é o nosso modo de estar no mundo, né, como que é tudo que a gente faz, todos os nossos processos de mobilização comunitária, de desenvolvimento humano, enfim, tudo que a gente faz está pautado na filosofia Elos, né? Então, eu vou apresentar ela um pouquinho para vocês. Não sei se muitas vezes as pessoas nos conhecem ou pelo Guerreiro Sem Armas, ou às vezes pelo Jogo Oasis, e tudo que, tanto o Guerreiro Sem Armas quanto o Jogo Oasis são momentos que a gente vive a filosofia Elos, né? Então, eu escolhi falar um pouquinho sobre ela, apresentar ela, porque tudo que a gente faz está pautada nela, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela para vocês poderem acompanhar aqui comigo a apresentação. Então, vamos lá. O tema é a mobilização comunitária, né? Vou contar do Elos. Então, como eu falei, né? Como tudo começou, como o Elos começou. A semente foi lá no início dos anos 90, então, que um grupo de estudantes de arquitetura daqui da Faculdade de Santos, eles eram envolvidos muito, né? Engajados no movimento estudantil. Né, então, participavam dos encontros nacionais de arquitetura, né, em vários lugares do Brasil,
Em 1995, eles trouxeram o ENEA, né, que chama Encontro Nacional de Estudantes, para Santos. E eles tiveram uma proposta muito inovadora para a época, muito diferente, que é de debater a arquitetura do lado de fora. Né? Então, ao invés de ficar dentro da sala de aula, projetando, pensando, vamos para a rua e vamos entender o que as pessoas estão entendendo do espaço público, como que as pessoas estão vivendo esse lugar, né? Então, foi super inovador e foi o primeiro passo para entender e entrar em contato com as pessoas que estão na rua, né? Ou que estão usando os espaços. E aí isso foi foi o gatilho para eles se motivarem a continuar ainda mais nesse processo de entender com as pessoas e entender como as pessoas querem e sonham espaços que são comuns, né? Então, há muitos anos, há mais de 20 anos, o Museu de Pesca daqui de Santos estava fechado, né? Naquela época, lá em 95, 96. E eles decidiram usar o Museu de Pesca como um espaço para eles colocarem em ação esse desejo, essa vontade de transformar os espaços, né? Então, era reviver, né? E eles se engajaram em fazer essa revitalização do Museu de Pesca. Então, conhecendo com as comunidades caiçaras, como que elas... o que era importante ter no Museu de Pesca? Né? Então, as pessoas que pescam mesmo, né? O que é importante ter lá? Com as crianças que vão visitar o museu, o que as crianças querem ver no museu? Né? Então, foi todo um processo de sonhar com a comunidade local, o que elas queriam para o espaço e de colocar a mão na massa para isso. Né? Então, foi lá em 95, 96, que começou, né, a ser criada essa forma de trabalhar, baseada nos sonhos que as pessoas têm para os lugares e colocando a mão na massa para fazer isso acontecer. E então o que o Elos faz surgiu antes do Elos propriamente nascer, né? Então o Elos foi fundado em 2000, mas todo esse movimento que foi acontecendo nos encontros de arquitetura, com a revitalização do Museu de Pesca, foi atraindo muitos estudantes de arquitetura do Brasil e mesmo da América Latina que queriam entender o que estava acontecendo. Poxa, que arquitetura é essa? Que jeito é esse de interagir com os espaços e com as pessoas? Então, foi criada a Universidade Aberta de Verão. Era esse o nome que tinha lá em 99. Que era um momento, então, era um programa de 30 dias, que esses jovens, que esses estudantes focados, né, especialmente estudantes de arquitetura, vinham para entender isso, para ir para uma comunidade e para vivenciar esse processo de olhar para a comunidade, entender quais são, né, o potencial que a comunidade tem, o sonho que a comunidade tem, e transformar, né, e fazer algum processo... algo físico mesmo, alguma transformação física e material nessa comunidade. Então, essa é uma foto de 1999. A gente tem na equipe hoje, né, dos 5 fundadores do Elos, 3 continuam na equipe até hoje, que é o Rodrigo, a Mariana e a Natasha. E desse grupo de guerreiros, né, que na época ainda não era guerreiros, a gente tem uma pessoa na equipe também que é a Thaís. Então, a gente teve, de 99 até esse ano, a gente já teve 9 edições do programa, né, e ao longo dos anos o programa foi se desenvolvendo, né, então a gente teve, em 99, era focado em estudantes de arquitetura, porque era quem buscava, né, conhecer e saber mais. A gente teve uma edição em 2000, e de 2000 a 2007 a gente não teve o programa, porque o Elos foi passando por um processo de reestruturação. Em 2007, o programa voltou, e ele já voltou sendo internacional, né, com esse caráter de trazer jovens de várias partes do mundo e com formações diferentes, né, não somente arquitetos. E aí a gente foi, então, 2007, 2008 teve uma experiência do Guerreiro Sem Armas no México, aí 2009 novamente aqui, né, em Santos. Em 2008 foi o único ano que foi fora de Santos, né, sempre acontece
em Santos e cidades aqui da Baixada Santista. Então, 2009, 2011, 2012, que foi o ano que eu participei, aí em 2014 e 2015. Então, desde 2007 o programa vinha acontecendo a cada 2 anos, e aí desde 2012 ele tem acontecido a cada 1 ano e meio, né? Então, para a gente tem uma questão de cenário do Brasil, então, às vezes quando tem uma Copa do Mundo, ou quando teve eleição, a gente vai se adaptando também à realidade, né? E tem também uma questão bem importante para a gente aqui, que é o clima. Então, tem épocas do ano que chove muito e que para a gente é um pouco mais difícil fazer esse processo. Essa é uma foto de 2015, e depois eu posso compartilhar com vocês alguns links. A gente já tem um relatório desse ano, e esse aí que está na foto é o David Cho. Ele é um participante da Coreia do Sul, e é a primeira vez que vem um participante da Ásia, assim, ele fez muito sucesso nas comunidades. Mas então, porque o Guerreiros faz, como eu já falei lá no início, né, ele é um dos programas mais importantes, digamos assim, do Elos, né, no sentido de que o Guerreiros nasceu antes do Elos nascer, né? Então, todo esse processo de formação de jovens e, ao mesmo tempo, de desenvolvimento comunitário, né. Então, vou trazer para vocês um pouco do que eu comentei, que é a filosofia Elos, né? Então, de toda essa experiência que a gente foi tendo, né, de mobilização, desde a época do museu, até todas as comunidades que a gente foi trabalhando, e eu acho que isso é uma coisa importante de dizer, que a filosofia, ela foi construída aos poucos, né, e foi construída baseada na prática, na vivência, nas comunidades, né, em todos os processos que a gente ia fazendo. Então, eu vou falando para vocês, e tem algumas dessas etapas que até 2009, por exemplo, não tinham, né, então essa filosofia talvez hoje esteja pronta, mas a gente também tem o olhar de que muitas coisas a gente vai transformando e vai aperfeiçoando mesmo, né. Então, a primeira etapa da filosofia Elos, o primeiro passo, é o olhar, né? Então, a gente acredita muito em mudar o foco das pessoas, que muitas vezes é de olhar para a escassez, olhar para o que tem de problema, e olhar com foco na abundância, né? Com um olhar apreciativo, né? Então, quando a gente fala em mobilização comunitária, quando tu chega na comunidade, a primeira coisa que as pessoas esperam que tu pergunte para elas é: quais são os problemas que tem aqui? O que vocês precisam de ajuda para resolver? E a gente chega com outro olhar, né? Com o olhar de quais são as belezas que tem aqui, quais são os recursos que tem nessa comunidade, né? Então, qual é o potencial? E a gente faz isso, essa foto que está aí é uma foto que mostra um pouco de como que a gente chega, né? Que é de olhos vendados e tal. Então, não tirando o sentido do olhar, para a gente poder realmente sentir, né, o local, sentir o que tem lá, tá? Para olhos muitas vezes acaba vendo já, né, de olhar para o lugar com esse potencial. De jovens da comunidade, né, 10, 15 pessoas andando vendadas, isso gera uma curiosidade enorme nas pessoas. Né, de venda, qual que é o que está acontecendo aqui? Então, ao mesmo tempo que isso tem um sentido para a formação, experienciar, né, esses outros sentidos, da de sensibilidade nas pessoas, né? Então, depois desse olhar vendado, a gente sempre faz também e os recursos que tem no lugar. E aí depois o secreto. Então, talentos que tem quais são as belezas de recursos que tem nesse lugar. Quem que
muito significativa, ela é do Guerreiros de 2014, e aquela moça que está empurrando ela é Lúcia. E as outras duas pessoas são participantes do Guerreiros Sem Armas. E a Lúcia, ela tem uma história de fazer sopão para a comunidade, de ir lá no mercado carregar nessa bicicleta, que não é, nem é uma bicicleta cargueira, de carregar um monte de fruta e legumes e um monte de coisa para, à noite, poder fazer o sopão para a comunidade, né? Então, foi a Conte e a Sandra, que são as guerreiras que estão aí na foto, elas se conectaram muito com essa história, né? Se conectaram muito com essa pessoa. E elas passaram uma tarde descascando e entendendo, indo lá no mercado buscar as coisas com a Lúcia. Enfim, o convite desse segundo passo do afeto é a gente poder vivenciar como que é a vida das pessoas. É eu realmente fazer algo junto com a pessoa e algo que você se detesta o cachorro. Criança, eu vou lá e vou passar o dia, né? Então, vim aqui. E de novo, que passou por esse processo de acompanhamento, né, que eu comentei lá no início, que começou no Guerreiro Sem Armas de 2014, a gente veio num processo de desenvolvimento local. Então, a gente ia para lá toda semana. Então, aí na foto tá eu, minha da equipe do que era minha dupla lá na cidade. E aí foi um dia que a Lúcia não conseguiu ficar com a gente tinha tido uma reunião, ela não conseguiu ficar com a gente, ela falou, não, mas já que eu não pude estar lá no lanchinho, vamos lá que eu vou comprar um picolé para vocês. Então, eu acho que essa foto é muito representativa. Lá ela fazia pastel pra gente, enfim, sempre com essa ideia bem significativa. E essa foto aqui também é de um neto a gente sempre se fala isso, né, de tu se conectar com algo que tu acha que é bonito e tu ir atrás de quem... E eu que tinha aquilo. A gente falou, putz, a gente precisa falar com quem faz, é muito legal, é muito lindo. E a gente batia porta, a pessoa na frente, mas um dia o casal abriu a porta pra gente e ficou contando a história de todas, como que eles mais de uma hora lá na casa do casal, e na hora de sair de frango, leva para vocês e para os guerreiros e tal. Também tem uma fala que tem algumas pessoas que conseguem se conectar e abrir o coração e quer conversar, já conta toda a sua vida. As pessoas que levam um pouco mais de tempo para fazer nessa de saber respeitar e ir no ritmo de cair. Também é uma outra foto de uma experiência daqui de uma dessas comunidades. Natureba, faz uns dias que eu não fui, tinha de fazer suco vivo em casa. E esse grupo aí da foto, essas senhoras, eu falei, putz, a gente tá falando de saúde, né, de alimentação, vamos fazer um suco vivo junto? E a gente foi lá,
E a gente foi lá e fez o suco vivo e a gente se divertiu e elas conheceram. Uma coisa que é com elas também, né? Então, então a gente já reconhece com as pessoas, com as histórias delas. Aí a gente vai para a etapa do sonho, que as pessoas têm para a comunidade, né? Para o lugar que elas vivem. E aí isso a gente vai fazendo com Exemplo que você fez o quê? Aí. Olá, pessoal. Eu peço desculpas, vamos esperar só um minutinho. A Clarissa, que está falando lá de Santos, a internet dela acabou caindo. Dentro de 1 ou 2 minutos, a gente já vai voltar à transmissão desse webinar, tá ok? Então, fiquem aí no aguardo, a gente já retorna. Obrigado. Olá, pessoal. Então, fiquem aí, a gente já está retomando a conexão com o pessoal do Instituto Elos.
entrou, obrigada, Maria. Oi, pessoal. Beijo. Olá, pessoal. Então, a gente está retomando aqui o webinar com o Instituto Elo, com a Clarissa, tá ok? Então, ela já vai voltar a falar. Obrigado. Oi, gente, vamos lá. Espero que vocês tenham escutado tudo. Eu fiquei em pânico aqui. Até onde que vocês tinham ido, mas acho que foi tudo certo, só travou. Travou justo na hora do sonho, não pode, né? Vamos lá, vamos voltar. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, será que isso é um recado para eu falar menos? Eu falo muito. Vamos lá, então. Então, na etapa do sonho, a gente vai perguntar para as pessoas qual é o sonho que elas têm para o espaço, qual é o sonho que elas têm para a comunidade, a gente faz, né, sessão em praças, na empresa, enfim, qual é o sonho que elas têm para o espaço que elas compartilham. E a gente usa algumas estratégias diferentes para fazer isso. Então, nessa foto, a gente está fazendo uma espécie de cortejo, né, pela comunidade, perguntando qual é o sonho que as pessoas têm para a comunidade, e em troca, dando um sonho de padaria, né? Então, troca os sonhos por sonhos, né? Então, é uma estratégia que a gente geralmente vai com música, cantando, vai um grupo de pessoas, então é uma estratégia que atrai a atenção, né? Que desperta a atenção das pessoas, né? O que está acontecendo. E aí, nessa estratégia, a gente geralmente leva junto uma árvore dos sonhos, né? Então, para as pessoas irem falando qual é o sonho que elas têm, e aí coloca lá no post-it na árvore dos sonhos e ganha o sonho de padaria, né? Então, gera um movimento, gera um burburinho na comunidade. E aí, depois disso, depois de uma estratégia que é mais ampla, né, mais para chamar atenção, para chamar mais pessoas, a gente vai para um momento que é mais íntimo, digamos assim. Então, a gente leva a árvore dos sonhos, com os sonhos que já foram coletados, que já foram ouvidos pela comunidade, e chama as pessoas que foram mais, digamos, mais participativas no processo, ou que estão mais a fim de estar junto, de falar, para contar e para ir mais a fundo nesses sonhos, né? Então, a gente faz uma roda de sonhos, assim, algo que é menor, mas que a gente consiga ouvir com mais profundidade quais são os sonhos que as pessoas têm. Então, acho que isso é uma característica bem forte, assim, da gente ter momentos amplos de muitas pessoas, né, de ter de fazer esse movimento, esse burburinho, e também momentos de aprofundar. E aí, depois que a gente já teve um pouco mais de clareza de qual que é o sonho da comunidade, a gente vai para a quarta etapa, que é a etapa do cuidado, que a gente chama, né? Então, que é de cuidar para que esse sonho realmente aconteça, né? Cuidar para que todos os talentos que tem na comunidade se coloquem em ação, né? Para realizar esse sonho. Então, um momento muito importante dessa etapa do cuidado é a construção da maquete, né? Então, a gente chama as pessoas, todos os moradores, a gente, né, faz esse cortejo mais uma vez e chama os moradores para construírem uma maquete do sonho. Então, a gente está falando de uma praça, mas a praça que eu imagino, ela tem banquinho e brinquedo. A praça que tu imagina tem um jardim e não tem brinquedo. Né? Então, como que a gente coloca, né, já começa, né, a materializar o sonho de uma forma que ele fique claro para todo mundo, né, que a gente consiga ter um consenso do que todo mundo sonha quando fala praça, né? Então, a gente se divide geralmente em 3 grupos, né? Faz 3 maquetes diferentes, né? Em grupos menores, porque esse sempre é um evento na comunidade que junta bastante gente, tem sempre muita criança, né? E aí a gente vai, depois que cada grupo fizer a sua maquete, a gente vai para o momento do consenso, que a gente vai lá e escolhe, né, e decide o que vai, de cada maquete, o que vai ficar
no projeto final. E aí, nessa foto, é muito legal, que é a história de uma comunidade do Guerreiros desse ano, de 2015, o Morro do José Menino. É um morro, e eles não têm espaço para jogar bola, né? Não tem, é um morro, só tem casa e não tem espaço livre. Então, tinha um espaço de um bananal, que eles tinham o sonho de transformar num campinho, né? Um espaço para as crianças jogarem. E aí, na foto, vocês podem ver, tem um senhorzinho que está com uma camisa meio amarela, alaranjada e um casaco preto. Ele é o seu charutinho. Ele estava lá defendendo que tinha que ter o campinho para as crianças. E no dia que a gente conseguiu construir o campinho, ele foi a pessoa que deu o chute inicial da bola, assim. Então, é muito legal nesse momento também ver os adultos, né, as mães, buscando que as crianças consigam ter o seu sonho atendido de ter um espaço para brincar, assim. É muito legal ver nesse momento todo mundo com o mesmo... querendo cuidar do mesmo sonho, né? Então, que realmente o sonho é coletivo, não é o sonho de uma pessoa. É um sonho comunitário mesmo, né? E aí, a gente vai para a etapa do milagre, né? Que não tem um sentido religioso, mas tem um sentido que a gente usa uma frase que é: sem saber que era impossível, foi lá e fez. Né? Então, muitas vezes parece impossível, né? E parecia impossível esse bananal se transformar no que se transformou, né? E se transformou em 4 dias de mutirão, com muitos homens da comunidade, muitas mulheres, muitas crianças. Se transformou num campinho de areia, né? De futebol. Tinha os banquinhos aí, como vocês podem ver, o parquinho, tinha até uma churrasqueira, né? E todo um caminho de muro pintado com um mosaico super lindo para chegar até o campinho. Então, o milagre, esse mutirão, ele tem esse objetivo, esse foco de mostrar para a comunidade que é possível, né? Se a prefeitura ficou lá meses e anos prometendo que ia fazer e não fez, então vamos a gente se juntar e tentar fazer, né? Então foi muito incrível, assim, esse processo, e os mutirões costumam ser momentos que a gente ouve muitos depoimentos assim, né? De putz, mas eu não imaginei que fosse dar, imagina, 4 dias, né? E, enfim, nesse ano, inclusive, choveu um dia inteiro de mutirão, então o pessoal trabalhou debaixo de chuva, né? Então é um momento mesmo de milagre, assim. E essa é uma foto da horta que eu comentei com vocês, que eu acho que tem uma coisa no mutirão que é muito incrível, ao longo de todo o processo, mas acho que no mutirão fica muito forte, que é o poder motivador que as crianças dão para os adultos, assim, né? Então, aí na horta a gente tinha que tirar muita pedra, tinha muita pedra lá, muito entulho, para a gente poder começar a efetivamente, né, preparar o terreno para a horta, preparar a terra. E a gente fez essa filinha de criança, cada uma ia passando uma pedrinha para outra, e assim elas ficaram horas lá ajudando e se divertindo, né? Então, as crianças têm muitas vezes os adultos só chegam para participar do processo quando já está a ação acontecendo, né? Quando já está nessa etapa do mão na massa, do mutirão. E as crianças são as primeiras que chegam. Né? Quando a gente está lá andando vendado, muitas vezes são elas que vêm e perguntam: tio, o que está acontecendo? Tio, quem é você? Né? Então, elas vão espalhando pela comunidade que alguma coisa está acontecendo. Né? Então, elas têm um papel muito importante no processo todo. E é também no mutirão que a gente reconhece quais são os talentos e as habilidades de todo mundo e de cada um da comunidade, né? Nessa foto, a Suelen, que está aparecendo mais aqui, que está mais na frente, ela estava grávida de 6 meses, né, na época do mutirão. E ela estava lá fazendo mosaico e sentada, e para lá e para cá o dia inteiro, fazendo e contribuindo, assim, né? E a fala dela sempre era: meus filhos vão usar esse espaço é para os meus filhos, né? Então tem uma coisa de
da pessoa realmente se apropriar daquele espaço, se apropriar daquela ação e se apropriar de um talento dela mesma, né? Estou fazendo isso porque eu sei, eu posso fazer isso. E aí, eu tinha comentado antes para vocês, né, que a filosofia não ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E a gente tinha até 99, a gente ia até 2009, ia até a etapa do milagre, né? E aí a gente foi questionado pelo Cacaverá, que é uma referência, um indígena que trabalha muito com cultura de paz, com a cultura indígena. Como assim vocês vão lá, transformam, fazem isso tudo e vocês não celebram, né? Tem que celebrar, tem que reconhecer a importância, o papel de cada um, de todo mundo nesse processo e celebrar. E aí a gente, putz, é verdade, né? Depois de tudo que a gente fez, a gente não celebrar realmente não faz sentido, né? Então, a partir de então, a gente tem essa sexta etapa, esse sexto passo, que é o passo da celebração. E essa foto aí, na verdade, é de 2013, um pouco antes de eu entrar no Elos, foi num processo, no Oasis, que aconteceu numa comunidade terapêutica para dependentes químicos. Então, fiz junto com a Ana, que tá de vermelho aí na foto, que também foi guerreira de 2012 comigo. A gente fez todo esse processo dentro do espaço, que é uma comunidade terapêutica, né, que acolhe dependentes químicos em tratamento. E aí, no final de todo o processo, a gente construiu um bangalô, né, bem caseiro, mas a gente fez alguns espaços para eles poderem se reunir ao ar livre e tal, durante o mutirão, e no final, os meninos pegaram os instrumentos lá e a gente começou a fazer uma roda de samba. E esse foi o jeito da gente celebrar, né, da gente estar junto, celebrando tudo que a gente construiu, assim, foi um momento muito, muito especial. E aqui também é de uma experiência antes de eu entrar para a equipe do Elos, que foi o primeiro Oasis que a gente fez depois de participar do Guerreiros, né? Então, depois de vir para cá para a formação. E foi muito especial, porque foi logo depois do Guerreiros, então muitos guerreiros que não eram brasileiros ainda estavam no Brasil, e mesmo guerreiros de São Paulo foram para lá para participar. E teve na celebração, a gente fez uma roda que era dentro do bar, né, que era o lugar onde a gente almoçava, com a mesa de sinuca como centro da roda, então foi super engraçado e ao mesmo tempo aproveitando o espaço que a gente tinha. E depois a gente fez uma caminhada pela comunidade, então reconhecendo e vendo tudo que tinha sido feito, né, tudo que tinha sido construído durante o mutirão, então os jardins, né, a pintura dos muros, enfim, a gente foi vendo e reconhecendo o que tinha sido construído e quem eram as pessoas que estavam ali nesse processo, assim, a gente ia cantando uma música e fazendo isso. Porque a gente gosta muito de dançar, né? A gente adora jogos cooperativos, danças circulares, a gente usa várias técnicas e metodologias para apoiar todo esse passo a passo. E depois, né, então essa é a última... esse é o último passo, que na verdade pode ser o recomeço, né, que é o passo da reevolução. Então, depois de tudo que a gente viveu junto, de tudo que a gente transformou, quais são os próximos sonhos que a gente quer construir junto, né? Então, se em 4 dias, se em 2 dias a gente conseguiu fazer isso que a gente fez, o parquinho, a praça, o jardim, a horta, enfim, o que foi, o que mais que a gente pode fazer? E essa foto é daqui de um projeto que chama GVT na Praça, que é um projeto junto do Instituto Elos, junto com o Instituto GVT, para a transformação de praças. E essa praça é uma praça daqui de Santos, né? Esse projeto aconteceu em maio desse ano, e os moradores, então, sonhavam com um espaço que as crianças pudessem ter atividade para as crianças, um espaço que fosse uma espécie de palco no centro da praça.
E essa moça que tá aí na foto, que está contando a história, né, que está com a saia, ela é professora numa escola muito próxima da praça, chama Michele, e ela participou como participante mesmo, né, da formação que teve durante o GVT na praça ali, e ela falou, não, eu quero, né, eu moro aqui, trabalho aqui perto, eu quero continuar fazendo ações na praça. Então, uma vez por mês, ela conta histórias para as crianças na praça, né? E então continuou. O sonho era transformar a praça, e agora que a praça está transformada, o que a gente vai fazer aqui? Então vamos ter contação de história. Tem uma outra moça que também mora na comunidade, que é preparadora física. Ela vai toda terça e quinta noite, junta moradoras da comunidade para fazer atividades físicas na academia de ginástica que foi instalada na praça também. Então, esse movimento de, não, a praça está transformada, conseguimos transformar a praça, gerou um movimento de quais são as outras coisas, né, quais são os outros sonhos que a gente quer realizar aqui, né, então, processo super, super bacana. E aqui é uma foto da horta, em janeiro de 2014, então, quando aconteceu o processo do Guerreiros, o espaço que se tinha para fazer a horta, né, o que dava para fazer, era uma hortinha pequenininha, nos fundos de um barracão cultural que foi construído também. Então, tinha um barracão cultural na frente, né, um espaço de madeirite e tudo mais, e atrás era a horta no espaço que eles tinham. E aí eles sempre trouxeram, não, a gente quer um espaço maior, a gente quer uma horta de verdade, a gente quer, o que a gente precisa fazer? Vamos fazer junto. E aí, desde abril desse ano, de 2015, a gente conseguiu lá um terreno que era da Companhia de Energia Elétrica daqui, que tem uma torre de energia elétrica, conseguimos a liberação do espaço, né, formamos um grupo que hoje é de 4 mulheres que trabalham e geram renda, mais 2 voluntárias que estão cuidando que estão sendo as empreendedoras de uma horta comunitária, né? Então chama Horta Comunitária Bons Frutos. Então, um sonho que nasceu pequenininho se expandiu, né? E se transformou em algo maior, e hoje elas já estão também pensando que esse espaço está pequeno, a gente precisa de mais espaço, e para onde que a gente vai. Então, esse último passo da reevolução, a gente fala que, na verdade, todo esse processo é uma espiral, né? Então, que a partir do momento que a gente realiza um sonho, a gente vai lá buscar outro, e a gente está sempre nesse processo de realização de sonhos. E aí, então, tudo isso que eu falei para vocês, esse passo a passo, como eu já disse, ele pode ser vivido de diversas formas, né? E muitas vezes a forma que as pessoas mais conhecem de como essa filosofia é vivida é através do jogo Oasis, né? Que hoje já é um jogo, ele tem uma ferramenta física mesmo, né? Então é um jogo de tabuleiro que tem pecinhas, que tem coletes, né? Que tem jogadores, e que ele tá disponível, né? Então a gente tem um link tem uma página no Ixu que pode ser feito download, né, gratuito das cartinhas do jogo, né, de alguns elementos do jogo, e a gente também tem essa caixa disponível para venda, conforme solicitação, né? Então tem que fazer o pedido, daí a gente prepara isso tudo. E aí, além disso, nessa página aí, vocês podem ver outros jogos que o Elos foi desenvolvendo, né? Então, o Caminho do Sim é o processo seletivo para participar do jogo é o processo seletivo para participar do Guerreiro Sem Armas, né? Então, tem todo um caminho para chegar até o programa. Então, tem o jogo da abundância, que é o jogo de captação de recursos para participar do Guerreiros, né? A Jornada da Revolução, que é, depois que tu já participou do Guerreiros, digamos, uma etapa avançada disso. Então, aí nesse link, né, vocês podem entrar e dar uma olhada em quais são
saber mais sobre quais são esses jogos. Essa é a página do Elos, a página na internet, né, institutoelos.org. Lá também vocês vão encontrar muita informação, tem toda a linha do tempo de como o Elos surgiu, tem como que é como que a gente trabalha com essa mobilização comunitária para comunidades, para os jovens, qual é a nossa relação com governos, com empresas. Lá na nossa página no Facebook também tem muita coisa, a gente posta notícias mais que diariamente, né? Acho que às vezes 2, 3, 4 notícias por dia, a gente tem muita coisa acontecendo em todo o Brasil e no mundo, então, se vocês quiserem saber mais, também acompanhar os processos nas comunidades, curte lá a página que vocês vão conseguir acompanhar. Acho que também essa página no YouTube, ela tem vários vídeos que contam um pouquinho tem histórias do olhar, do afeto, do sonho, de tudo isso que eu contei para vocês. Tem vários vídeos da filosofia, do jogo Oasis. Então é um bom lugar para vocês também poderem ver e verem outras experiências assim que a gente já teve com comunidades, como que foi. Bom, e eu acho que é isso, gente. Acho que falar um pouco de mobilização comunitária, mobilização de pessoas, falar desse processo mesmo, assim, né, de tudo desse caminho que a gente faz. Então, ao longo desse caminho, a gente vai se desenvolvendo enquanto ser humano, porque a todo momento que eu estou olhando, né, estou caminhando na comunidade, buscando enxergar beleza, eu também vou trabalhando isso dentro de mim, assim. Então, a gente sempre fala que esse processo de mobilização comunitária, ele está associado, né, diretamente relacionado com um processo de desenvolvimento humano, né, e a gente acredita que esse desenvolvimento humano, ele se dá no coletivo, quando a gente está, pelo menos é assim que a gente faz, né, não que ele só possa acontecer assim, mas a gente trabalha com isso, né, e acredita nessa forma de desenvolvimento humano, que se dá num espaço que é compartilhado, que é coletivo. E eu acho que é isso. Agora eu quero ouvir quais são as curiosidades, as dúvidas de vocês. Muito obrigada. Então, obrigado, Clarissa. Um pouco da sua experiência, né? Acho que é uma experiência bem diferente do Instituto Elos de mobilização. Eu acho que durante a sua fala vem vários insights e várias reflexões, né, de realmente como que né, fazer esse trabalho, fazer essa mobilização. Acho que também quebrar alguns mitos que às vezes a gente tem em relação a como que é ir, né, numa comunidade, numa região, como que é estar junto com as pessoas e como que é mobilizar elas, né? Eu acho que é muito mais, até em alguns programas, alguns projetos que a gente vê acontecer, ela vai muito além só, talvez, colar cartazes, ou vai muito além até alguns preconceitos que a gente tem de como fazer isso. Então, primeiro, eu agradeço, Clarissa, por você compartilhar a sua experiência com a gente. Pessoal que está assistindo, a gente vai, para quem se inscreveu para participar do webinar, quando eu estiver encerrando essa sala, eu vou enviar um outro e-mail convidando para uma outra sala, que vai ser também aqui que vai ser uma sala que vai ser através do Hangout, né? Eu vou enviar um e-mail para vocês com algumas informações e com o link de acesso a essa sala, tá? Quem se inscreveu, provavelmente no começo de acesso à sala, vocês vão precisar, quem ainda não tem, fazer uma inscrição no Gmail, né, para estar acessando ela.
Então, ali, dentro de 10 minutos, né, que vai dar meio-dia, a gente começa essa sala de tirar dúvidas, né, para a gente bater mais um papo junto com a Clarice, um pouco mais próximo com ela, tá ok? Então, desde já, obrigado por quem participou dessa gravação e até daqui a pouco.